Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá para você, mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira já está no ar e você confere hoje uma entrevista especial sobre energia solar no norte de Minas. E ainda, SAMU Macronorte inaugura bases descentralizadas no norte de Minas. Criança de 2 anos sofre parada cardiorrespiratória após se afogar, mas é resgatada pelo SAMU. Esses e outros destaques você confere agora. Bom, a gente começa a edição de hoje com uma entrevista especial aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira. Alessandra Marques traz informações sobre a energia solar do norte de Minas. Vamos começar agora um momento de entrevista aqui no estúdio da TV Gazeta Norte Mineira. Uma pauta, inclusive, muito interessante sobre a energia solar. Aqui comigo o engenheiro e também empresário, o Patrick Roberto Costa. Patrick, é um prazer tê-lo aqui no estúdio da TV. Que isso, o prazer é todo meu. Vamos então falar de energia solar, tem muita sim. coisa inclusive nova, muita coisa que mudou sobre o ponto de vista técnico. Vamos falar para o pessoal de casa para entender um pouco melhor. Tentar simplificar o máximo possível. Vamos tentar simplificar para tornar acessível a informação. Sim. Patrick, como funcionam hoje as placas solares e quais as principais tecnologias usadas? Hoje em dia a energia solar ela está evoluindo muito, principalmente nos pontos de armazenamento, né? Hoje em dia a alta da energia solar está voltada muito para o mercado de baterias, né? Sistemas híbridos ou off-grid. Um dos grandes pontos que está focando muito nessa área é exatamente a dificuldade que a gente está tendo de suporte e infraestrutura da nossa concessionária. Nossa concessionária hoje, até devido à nossa região ser uma das melhores do país, né, no quesito de geração solar, né, a gente tem um dos melhores índices solimétricos do Brasil, então a gente trouxe muitos investimentos do Brasil todo para a nossa região, o que acabou sobrecarregando nossas redes de energia. Hoje, por exemplo, para a gente conseguir grandes usinas, a gente está tendo muita dificuldade de aprovação desses projetos junto à concessionária, por alegação, por exemplo, de inversão de fluxo, que é quando eles falam que já tem um percentual muito grande de energia sendo injetada na rede, sendo que é menor do que o que está sendo consumido naquele determinado horário. Então, o fato de estar voltando muita energia no final do dia para o início da noite, dá o que eles chamam de inversão de fluxo. E essa inversão de fluxo está inviabilizando muitos projetos na nossa região. E aí, o que você está fazendo para resolver esse problema? Esse problema, hoje em dia, ele tem alguns meios, né, da gente estar contornando. Uma das coisas que era usuais antigamente era da pessoa concentrar mais de uma residência, mais de uma unidade consumidora em um único projeto de energia solar. E desse projeto era distribuído para várias unidades, comércio, residências, casa de parentes e etc. Hoje em dia, a CEMIG prioriza que a energia seja instalada nos pontos de consumo. Por exemplo, se você quer colocar para gerar para a sua residência, coloque uma energia solar na sua residência. Você quer gerar para o seu comércio, coloque uma no seu comércio. E não que fragmente essa usina, né, para dividir para vários lugares, a gente concentre exatamente nos lugares de consumo. E realmente, assim, para quem tem um consumo alto nas residências ou até médio, é realmente muito interessante colocar energia solar? Ah, sem sombra de dúvida. A partir de janeiro de 2022, né, com a homologação da Lei 14.300, a energia solar ela tem o que eles começaram a chamar de taxa do sol, né, que é essa cobrança que eles chamam cobrança do fio B. O que é isso, resumindo? A CEMIG ela tem gastos com a compra de energia, que ela compra diretamente das hidrelétricas, por exemplo, a distribuição dessa energia, para chegar até as subestações nossas e da subestação até nossa casa, né? Que é a transmissão e a distribuição de energia. A tarifa do fio B ela é focada principalmente nessa taxa de distribuição. Ela varia em torno de 28% do valor do quilowatt. Um exemplo, se um quilowatt é R$1, 28 centavos seria o valor dessa taxa que a CEMIG cobraria do fio B, certo?
Essa taxa, a partir de 2022, ela vem progressivamente aumentando, né? Em 2022 foi 15% de 28%, digamos assim. 23, 30%, 24, 45%, e agora nós estamos entrando para 60% já do valor do fio B, né? Agora em 2026. Isso não inviabiliza projetos, principalmente projetos comerciais e industriais, porque o que a gente tem o que a gente chama de consumo simultâneo, ou simultaneidade. Quando você está consumindo a energia que está sendo gerada, ela não está passando pelo relógio do CEMIG, então ela não é tributada. Então acaba tendo a compensação de antigamente, que seria 1 por 1. Cada 1 kW gerado é 1 kW compensado. Para usinas de investimento ou grandes usinas, hoje a gente tem mais dificuldade, né? Porque essa distribuição, esse valor em cima de grandes montantes, ele é mais representativo, né? Uma coisa é 28% de uma conta de R$1.000, outra coisa é 28% de uma conta de R$100.000, entendeu? Então isso realmente impacta nas usinas de investimento. Eu queria saber qual é a eficiência média das placas solares atuais e como ela está evoluindo ao longo do tempo. Eu comecei a trabalhar com energia solar aproximadamente em 2015, né? Quando a gente instalava energia solar antigamente, o que eles falam que é uma eficiência de uma placa? Em 1 metro quadrado, mais ou menos, se uma placa fosse 100% eficiente, ela geraria 2,5 kW em 1 metro quadrado. Hoje a gente tem o que a gente chama em torno de 21 a 22% de eficiência da placa, ou seja, 1 metro quadrado, ela vai estar representando mais ou menos 27% de geração daquilo ali. Hoje a gente tem placas, por exemplo, de 700, 800 watts de potência, sendo que no início, né, em vamos colocar 2015, que aí eu comecei a entrar no mercado, a gente trabalhava muito com placa de 265, placa de 300 watts. Hoje a placa, praticamente uma placa só, equivale a 2 ou 3 do que a gente tinha antigamente, né? A eficiência dos equipamentos aumentou muito e o custo barateou. Porque como teve uma grande procura pelo material, quando sobe a procura, o preço acaba baixando. Então, há mais de 15 anos atrás, já começou a questão da energia solar, que não era uma coisa tão acessível. Não. Em 2012, foi a primeira vez que a ANEEL, né, tocou no assunto de energia solar de maneira a homologar projetos, né? Só que em 2012 ninguém ouvia falar disso, as pessoas tinham muito medo de como é que isso funcionaria, se minha casa vai pegar fogo, por desconhecimento de como é que funcionava a tecnologia. Quando a tecnologia foi amplamente divulgada, digamos aí por volta dos anos de 2015 a 2020, né, nós tivemos um crescimento enorme na nossa região. Inclusive, Minas hoje está entre os estados que mais produzem energia solar do Brasil. Nós somos um dos campeões, né? Nós temos aqui na nossa região, Jaíba, Janaúba, uma das maiores usinas da América Latina. Então, nossa região ela é muito privilegiada no quesito de geração de energia solar. Então, podemos dizer que Deus presenteou o norte de Minas com essa pegada da energia solar que veio assim como realmente um ouro também. Com certeza, com certeza. Um exemplo que eu posso estar dando. Se você fizer uma usina que gera 1.000 kW aqui na nossa cidade de Montes Claros, essa mesma usina, se a gente pegar ela e levar ela para o sul do país, por exemplo, ela não vai conseguir gerar os 1.000 kW que a gente gera aqui. Ela vai gerar em torno de 800, 900. Então, esse diferencial traz um incentivo ao investimento de todo o país para a região nossa. Por isso que tem tantos olhos virados para a nossa região no ponto de energia solar. E eu acho que isso faz com que mais empresas fiquem de olho na nossa região. Muito, muito. No ano de 2022, que foi um dos boom da energia solar, né, houve uma pesquisa que tinha aqui na cidade de Montes Claros mais de 212 empresas de energia solar. Né? Gente de todas as áreas queria mexer com isso porque falava que era o negócio do futuro. Mas isso também teve um grande preço, né, que a gente pagou. A gente trouxe muitas pessoas incapacitadas para o mercado. Muitos turistas, né, que começaram a querer vender... Paraquedistas? Paraquedistas. Começaram a querer vender o sistema sem ter o devido conhecimento técnico do assunto. E sobre a questão das placas solares monocristalinas e policristalinas, você pode diferenciar para a gente? Na verdade, a questão do mono ou policristalinas baseia mais na coloração da célula. Né? Um grande diferencial de tecnologia que a gente teria hoje, sem a gente focar em mono ou poli, seriam de placas normais ou bifaciais.
A placa bifacial é uma placa que ela recebe energia tanto por baixo quanto por cima, o que pode estar aumentando a eficiência daquele módulo, entendeu? Com relação à placa ser mono ou policristalino, a diferença de geração, a diferença de eficiência realmente é muito pequena. É basicamente cor de placa mesmo, é placa preta ou placa azul. Agora me conta uma coisa aqui, em termos assim, para a gente poder dar uma visualizada geral, de repente o pessoal de casa quer enxergar melhor a questão do custo-benefício financeiro mesmo. Certo. Vamos supor, você tem energia, logicamente, na sua residência. Com certeza. Se você estivesse pagando hoje a CEMIG, quanto você pagaria? Em torno de 400 a 450 reais por mês. Para você sai quanto hoje? Hoje eu pago em torno de 100 reais por mês. Uma grande economia. Grande economia. E sobre a questão aí, quanto tempo a gente tem esse retorno do investimento em termos de residência? Falando aqui de forma assim mais suave, porque existem os grandes empreendimentos. Energias de residência, em média, né, residências pequenas, digamos assim, elas estão com média de geração entre 300 a 700 kW por mês. Nessa faixa aí, a gente tem um retorno médio de 3 anos e meio a 4 anos do investimento que você faz. Esse valor pode mudar muito se o consumo for maior, né? Eu consumo 1.000 kW, 1.500, 2.000 kW por mês. Quanto maior esse consumo, menor o tempo de feedback, né? O tempo de retorno desse investimento. E sobre a questão, vamos falar aqui um ponto bacana, que eu acho que é a questão do meio ambiente, a sustentabilidade, né? Que é super importante estar falando sobre isso também. Sim. E é uma preocupação também, né? Com certeza. É relevante estar falando. Quais são os benefícios ambientais das placas solares e como elas podem ajudar a reduzir as emissões de gases do efeito estufa? Quando você faz uma instalação de uma usina solar, já vem acompanhada de um aplicativo que faz o monitoramento da geração daquela energia. Nesse monitoramento, você consegue ver quantos quilos de CO2 você está economizando baseando na sua geração. Esse cálculo ele é convertido de forma quantas árvores que você está evitando de estar devastando, qual o impacto ambiental das próprias hidrelétricas, né, áreas de alagamento. Então ela faz um combo de vários aspectos, digamos assim, e consegue te passar mais ou menos quanto é que você está fazendo de, digamos assim, sustentabilidade na sua própria usina. Né? Cada energia que você gasta, ela tem um custo, né? Ela fala que é uma energia sustentável, mas nem toda, não é 100% renovável, né? A energia hidrelétrica, por exemplo, para você conseguir construir hidrelétrica, são centenas de hectares que você tem que estar alagando, né? E com isso vai estar suprimindo grande parte da vegetação daquela região. Quanto menor a necessidade de a gente estar utilizando esses meios convencionais de produção de energia, quanto mais você conseguir ter sua usina, a usina que você tem na sua casa, você gera para o seu vizinho que não precisa estar pegando da hidrelétrica também, entendeu? Você é uma fonte que vai estar alimentando a sua região. Então é como se tivesse hoje na nossa cidade ou na nossa região vários pontos de hidrelétricas, né, só que com usinas fotovoltaicas, distribuindo essa energia por aí, sem precisar a gente estar pegando lá das nossas hidrelétricas. Olha, daqui a pouco a gente continua a entrevista aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira, não sai daí. Olha, nós já estamos de volta com a nossa edição do nosso Jornal Gazeta Norte Mineira e a gente continua então acompanhando a entrevista da jornalista Alessandra Marques sobre energia solar no norte de Minas. Conta para mim agora sobre as políticas públicas e regulação. Quais são as principais políticas públicas e incentivos para a adoção de placas solares em diferentes países? Nosso principal incentivo que a gente tem hoje em dia é isenção de um monte de impostos na importação de produtos, assim, tanto interestaduais, por exemplo. Minas Gerais tem poucas empresas que são distribuidoras de energia. Distribuidora de equipamentos fotovoltaicos. Se a gente compra, por exemplo, Espírito Santo, Santa Catarina, por aí, a gente não paga o ICMS interestadual para comprar esses equipamentos. Tanto que, em alguns casos, sai mais barato você comprar um kit. Por exemplo, eu preciso comprar um inversor de energia solar. Se eu comprar esse inversor com mais 2 placas, às vezes fica mais barato você comprar só o inversor. Porque a isenção é em cima do kit e não em cima de produtos individuais. A principal incentivo que a gente tem é mais a questão de tributos mesmo. E conta pra gente assim, sobre a questão rural, do ponto de vista rural, como é que está a questão dessa energia solar nesses ambientes?
A gente tem muito na zona rural o que a gente chama de usinas de investimento, né? A gente aluga um pequeno terreno, uma pequena parcela daquele terreno do imóvel e paga para aquele morador todo mês um aluguel daquela região, certo? E essa região geralmente a gente opta por regiões improdutivas, né? Então, digamos que a gente conseguiu gerar para muitas famílias da nossa região uma renda passiva, né? Sem que eles precisassem fazer nada. Cedendo um pedaço do seu terreno improdutivo, ele estaria gerando uma renda para aquelas pessoas, né? Outro ponto é o que a gente tem na parte de irrigação. Zonas rurais muito distantes, elas têm grandes problemas com relação de energia, de se vai chegar energia lá ou não. E mesmo quando chega, às vezes, poços artesianos não ficam próximos da onde que fica a sede, né? Você vai atrás do poço artesiano, onde é que tem a melhor geografia para aquilo, né? E essa distância entre os pontos de energia e os pontos de coleta de água acaba dificultando muito a parte técnica da situação. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje muitas que a gente chama de bombeamento solar, que são usinas exclusivamente para irrigação. Essas usinas, por exemplo, a gente opta para não utilizar baterias, né? Sendo assim, a gente consegue baratear muito o custo daquilo ali. Enquanto tem sol, a gente consegue fazer irrigação. Parou o sol, ela para de fazer irrigação. A gente consegue fazer um cálculo disso aí, né? A gente, por exemplo, enche um reservatório durante o dia e durante a noite a gente faz a irrigação por gravidade, né? Isso tem impactado muito na áreas produtivas, né? No aumento de áreas produtivas da nossa região, que a gente conseguiu produzir água onde não tinha energia. Então, se Minas não tem mar, energia solar tem de sobra. Tem de Apesar sobra. de são pontos diferentes, mas tem que ter alguma coisa, né, para ser esse ouro aí, ainda mais o Odimir, além do piqui. Sim. Não, a gente sempre vai conseguir alguma saída para estar utilizando essa tecnologia, né? Hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de linhas de opção de projetos fotovoltaicos, né? Se a CEMIG não aprovou o projeto seu inicial, a gente tem outras vertentes que a gente pode estar utilizando, que a gente chama de fast track, que é o autoconsumo, né? Que é quando você pega aquela energia, não pode jogar para ninguém, só você pode consumir. Tem um limite de potência, mas é permitido. Tem um outro estudo que a gente chama, por exemplo, de usina de zero grid. O que seria a usina de zero grid? É uma usina que não permite que você injete energia na rede da CEMIG, certo? Ela faz um controle limitando a sua geração ali, de que quando chegar no ponto que ela precisar injetar na rede da CEMIG, ela trava a sua geração. Isso que a gente está tendo problemas, né, com essa inversão de fluxo, é uma alternativa para a CEMIG estar liberando seu projeto, entendeu? Outra alternativa seria o off-grid. Off-grid seria usinas com banco de baterias, 100% desligado da nossa concessionária. É um investimento que acaba ficando mais caro, mas é uma alforria que você tem também da nossa concessionária, né? Nunca mais pagar energia. Olha aí, tá vendo, gente? Dicas interessantes para você aí que está começando o ano, querendo ideias, né? Sim. Novas, inclusive, para tornar, né? Claro. Economia, fazer economia. A gente tem que pensar nisso. Com certeza. Por exemplo, energia fotovoltaica, já foi feito um levantamento que tem uma média de retorno em torno de 35% ao ano do investimento, né? Dificilmente a gente consegue investimento Tesouro Direto, CDB, que vai estar garantido isso aí, né? Mesmo o Bitcoin, que é tão famoso, né, não é renda garantida, energia solar é. Com 25 anos você consegue um investimento de 15 vezes o que você pagou, né? Um retorno de 15 vezes o que você pagou no mínimo. Então, né? Uma pessoa que está querendo entrar na área, tem 25 anos hoje, com 50 já está assim, com a vida bem estabelecida, que é um futuro aí para você, uma ideia, inclusive. Ou até com mais nem menos idade, o pessoal está tão jovem hoje, sendo tão empreendedor, né? Com 21 anos, já está formado e tudo mais. Se tiver uma cabeça bem abrangente, essa visão assim empreendedora da coisa. Energia solar, para o mercado atual, ela tem o que a gente chama de combo perfeito. O que é o combo perfeito? A gente está tendo uma grande alta na venda de veículos elétricos, né? Olha, para você ver. Quem tem um veículo elétrico e não tem uma energia solar em sua residência, está cometendo um pecado financeiro gigantesco, entendeu? A pessoa que ela vai ter aquele gasto a mais todo dia, ele tem que se garantir, entendeu? É bom sempre procurar um profissional, dimensione sua energia solar, dimensione a sua bateria, né, de recarregamento, sua central de recarga de veículos, né? E faça o combo, que eu acho que vale muito a pena. Energia solar com carro elétrico é a melhor coisa que tem. Gente, para isso, para finalizar, é importante arrumar um
como ele mesmo ressaltou, uma empresa de qualidade, Com certeza. uma empresa que entende do traçado, que te dá uma condição de saber mais sobre o assunto, uma anamnese do que você tem. Exato. Qualidade é muito importante, procure quem realmente tem expertise. Energia solar não é uma receita de bolo, não é a mesma usina que serve para uma residência, serve para outra. Cada caso tem que ser estudado individualmente, tanto no quesito de estrutura elétrica, né, a fiação daquele local, quanto a parte de estrutura civil mesmo, né? O telhado, será que aguenta aquilo? Né? Será que a rede elétrica da pessoa que está instalada na residência, ela não pode sobrecarregar, dependendo de onde que você faça o ponto de conexão? A gente tem casos aí de acidentes fotovoltaicos que todos eles são voltados para casos de inexpertise, né? Ou de casos de economia. Pessoas querem procurar equipamentos mais baratos, instaladores mais baratos, ou fazer tipo de ajeitos técnicos, né? Que é muito famoso na nossa região, famoso gambiarra, né? Isso tem um preço, né? O barato às vezes sai caro. Então, para finalizar agora, eu queria só que você ressaltasse a questão aí dos desafios e oportunidades dentro desse segmento. E já fazendo convite para você estar participando, né, do Mundão Rural, para estarmos falando também focado nesse universo que é de suma importância, porque o mundo rural é que gira o mundo. Será um prazer estar aqui presente também, falando mais da energia solar voltada para a área rural, né? Que inclusive é um dos grandes consumidores hoje de energia fotovoltaica, realmente são as fazendas de irrigação, né? Os grandes pivôs, né? Um pivô tem um consumo energético gigantesco. Quando você passa na frente de uma fazenda que você vê um pivô de irrigação, você pode ter certeza ali que a conta de energia não está bonita, não. Entendeu? Então a zona rural merece muito nossa atenção com relação a isso. No quesito tecnologias, eu acho que não vai parar, né? Cada dia que passa, inteligência artificial, tudo isso está sendo voltado para o nosso bem e a gente está conseguindo utilizar isso das melhores maneiras possíveis. Energia solar ficando cada vez mais eficiente, ou seja, um investimento menor você consegue gerar mais energia, né? E até a parte da sustentabilidade, né? Quanto menos equipamentos você tem, mais num futuro distante menos vai ser necessário descarte, né? Menos lixo, digamos assim, industrial nós teremos. Olha, gente, esse foi, né, nosso bate-papo com o engenheiro, empresário Patrick Roberto, pela Gazeta Norte Mineira. Como Muito eu já obrigado. ressaltei anteriormente, próxima entrevista com ele, com certeza no Mundão Rural, que você acompanha aí pela Rede Gazeta. Será um prazer. Obrigado. Daqui a pouco a gente traz outras notícias, vamos falar aí sobre o SAMU Macronorte, que inaugura bases descentralizadas no norte de Minas. E ainda criança sofre parada cardiorrespiratória após se afogar, mas é resgatada. Estamos de volta e agora a gente traz informações do SAMU, que vai inaugurar aí as bases descentralizadas na região do norte de Minas. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas vai realizar a solenidade de inauguração das bases descentralizadas do SAMU aqui no Norte de Minas. O evento acontece na próxima sexta-feira, às 13 horas, no Espaço OAB em Montes Claros. Ao todo, 9 bases descentralizadas passam a integrar a estrutura do SAMU Macronorte, fortalecendo a assistência pré-hospitalar e ampliando a cobertura do atendimento de urgência em uma das maiores regiões territoriais de Minas Gerais. A implantação das novas bases representa um avanço significativo na redução do tempo-resposta e na garantia de atendimento mais rápido à população. Serão contemplados com uma unidade de suporte básico, USB, os municípios de Botumirim, Buritizeiro, Fruta de Leite, Icaraí de Minas, Joaquim Felício, Montes Claros, Santa Fé de Minas, São João das Missões e Urucuia. Olha, por falar no SAMU, uma equipe conseguiu reverter aí uma parada cardiorrespiratória em uma criança de 2 anos que se afogou. O SAMU reverteu a parada cardiorrespiratória da criança de apenas 2 anos que foi vítima de afogamento em Montes Claros nesta quarta-feira. A equipe foi acionada pela Unidade da Estratégia de Saúde da Família do bairro José Correia Machado após o menino se afogar em uma piscina. Quando a unidade de suporte do SAMU chegou ao local, a criança já se encontrava em parada cardiorrespiratória e era reanimada pela equipe de saúde.
Os socorristas do SAMU assumiram o atendimento e deram continuidade às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. A criança foi reanimada por aproximadamente 1h30 e chegou a sofrer 4 paradas cardiorrespiratórias. Mas, apesar da gravidade do quadro, os profissionais conseguiram obter êxito. O menino foi medicado e entubado pela equipe médica do SAMU e estabilizado no local e em seguida foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros, onde permanece sob cuidados médicos. Bom, a gente deseja aí recuperação rápida então para esta criança, né, que Deus possa abençoar então todos os familiares aí para que esse menino possa voltar então o mais rápido possível para casa. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui, lembrando que outras informações você acompanha sempre em nosso portal. Continue ligado na nossa programação.